Olá, minha gente, que alegria estar com vocês. Estamos retomando nosso programa Em Comunhão, na alegria de um bate-papo, de uma mesa redonda que nós fazemos aqui. E vejam que nós estamos vivendo esse mês vocacional e mais ainda essa semana vocacional dedicada àquilo que é o mais importante na nossa vida. Descobrir uma vocação, vivenciar essa vocação e ser feliz nessa vocação. Por isso a gente tem essa edição especial do nosso programa Em Comunhão. E nesse mês que nós, o mês todo, estamos rezando pelas mais diversas vocações que existem, é importante que você perceba a nossa vida nesse mundo não é um acaso, né? É um chamado de Deus para viver e para realizar-se na vida. E quando a gente consegue escutar essa voz de Deus e realizar a expectativa, o sonho que Deus tem para a vida da gente, então a gente pode dizer, eu estou vivendo uma vocação, melhor ainda, eu estou cumprindo uma missão. E na medida que essa missão, ela vai planificando, vai tomando conta da minha existência, nós podemos passar por momentos agradáveis, momentos difíceis, mas sabemos que estamos na direção certa da realização da nossa existência. E é tão bom a gente poder fazer isso. É importante nesse mês vocacional e nessa semana vocacional, esse tema que nos colocaram tão bonito. Há muitas vozes ressoando, qual voz eu quero ouvir? Repito para você, há muitas vozes ressoando, qual voz eu quero ouvir? E eu tenho a alegria de estar aqui neste programa e não estou sozinho, graças a Deus. Sempre batendo papo com gente que traz sua experiência, gente que vem nos ajudar a refletir sobre o tema que nos é proposto. Eu queria então, de imediato, apresentar para vocês o nosso querido irmão Joaquim Acácio, redentorista, que trabalha no Secretariado Vocacional da nossa província. Irmão Joaquim, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, que alegria estar aqui hoje com todos, para esse nosso bate-papo, podemos dizer bate-papo vocacional. Vocacional, né? E bate-papo vocacional, irmão Joaquim, tem que estar muito contente com a vocação, viu? Com certeza, realizado. Não pode fazer cara triste. Mas a gente tem também a alegria de ter aqui a irmã Érica Maida, das Mensageiras do Amor Divino, né? Imaginar, irmã Érica, que eu estive na sua profissão perpétua há uns aninhos atrás, né? Com muita alegria, por sinal, um convite muito especial, né? Direcionado à sua pessoa, ao Senhor, mas também a toda a congregação redentorista, né? Que a gente tem sempre um carinho e uma comunhão muito grande. Então seja bem-vinda, irmã Érica. Obrigada. Né? As Mensageiras, elas são parentes vocacionais dos redentoristas, fundadas por um missionário redentorista, né? Junto com a irmã Felici. E há quantos anos já existe a congregação? 66 anos. 66 anos, né? Então é uma congregação assim, de muita gente jovem, né? Sim. Mas lá tem a irmã Margarida, que ela resolve continuar jovem, mesmo completando 100 anos de idade, não é mesmo? Em mesmo? dezembro, se Deus quiser, a nossa festa. Ela, para mim, é o exemplo da religiosa realizada. É verdade. Da mulher realizada, né? E para nos ajudar a não ficar pairando demasiadamente no ar e pisar no chão da questão vocacional, a gente convidou um amigo que trabalha conosco sempre, um psicólogo, Bruno Rodrigues. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, padre. É uma satisfação muito grande para mim. É muito significativo estar aqui na casa da mãe, né? Eu que sou devoto, fico muito feliz pelo convite. Isso, e você nos ajuda então, viu? Com certeza. E principalmente me ajuda a discernir a minha vocação. Já está discernida, né, padre? Isso é muito importante. É muito importante para nós que a gente possa partilhar com vocês o testemunho da nossa vocação. E partilhando esse testemunho, há um quê de interesse, viu? Estamos sempre buscando a nossa descendência. Quem é que vai vir após a gente, vai poder continuar essa missão, porque nós acreditamos naquilo que fazemos e na medida em que acreditamos, nós queremos que continue por gerações e gerações, assim como nós somos continuidade de gerações e gerações de redentoristas, de mensageiras ou até de psicólogos como estamos aqui, porque também é uma vocação. Não é mesmo? Quando não é vocação, não vale a pena.
Mas aí, o irmão Joaquim, conta para nós um pouquinho o que aconteceu na sua vida que você resolveu se consagrar como irmão redentorista. O que foi bater na sua porta e você disse sim? Padre Ulisses, eu tenho, contando o tempo de seminário, de estudo, né? Pouco mais de 10 anos na congregação. Sei. Dia 31 agora de agosto, faço meu primeiro aniversário de profissão perpétua. E desde criança, e aí eu vejo assim, aos 5 anos de idade, e eu vejo Cachoeira, cidade de Cachoeira de Minas, sul de Minas Gerais. Ah, não pode perder o nome da Com cidade certeza. tão bonita assim. E eu vejo a minha história inicial aos 5 anos de idade, quando eu fui então para a catequese. Sei. Deixei a catequese, depois catequista, é claro, para vir para o seminário. E eu vejo nessa minha caminhada o papel muito importante da minha mãe. Ou seja, durante muito tempo você foi catequista, né? Fui catequista e outras pastorais a qual eu fui assumindo. Sim. Na comunidade e também na paróquia. São quantos irmãos? Somos em 3 irmãos. 3 irmãos? 3 irmãos. Seus pais são vivos? Meu pai é vivo, minha mãe já é falecida há 6 anos. Sei. E nesse tempo de caminhada, de comunidade, de paróquia, eu vi muito a presença da minha mãe. E aí eu lembro muito do que a gente aprendeu e ainda vive aprendendo, né? Sim. A nossa história redentorista, eu vejo muito, assemelho muito a minha mãe, a mãe de Santo Afonso, né? Ela que cuidou da transmissão da fé, né? E minha mãe foi essa Dona Ana na minha vida. Qual era o nome da sua mãe, Joaquim? Maria Aparecida Barbosa. O nome de Maria Aparecida ainda, olha que maravilha. E nesse caminho, sim, todos brincavam comigo, você tem cara de padre. Verdade. Também brinquei de celebrar a missa, conforme todo mundo, né? Faz parte da biografia dos santos, viu, Joaquim? Mas o ponto fundamental, a decisão mesmo, foi quando eu ouvi a seguinte frase: Jesus, quando pega para o pescoço, não larga mais. E essa frase caminhou comigo por um bom tempo, até que eu fui convidado para fazer um curso da infância missionária, representando a paróquia e a Arquidiocese de Pouso Alegre, na cidade de Coronel Fabriciano. E lá eu me encantei e conheci um pouco mais, né, o ser missionário. E como já... Você entrou em contato com os redentoristas? Não. Antes eu fui conversar com o meu pároco. E ele percebeu que ainda tinha muitas dúvidas, né? E ele me convidou, por que não fazer um encontro vocacional na arquidiocese? Eu disse para ele, não, mas eu não quero ser padre, isso já tenho certo comigo, né? Você já tinha discernido essa questão de ser padre? Já tinha discernido, eu já sabia que eu não queria ser padre. Estava mais ou menos com que idade nesse tempo? Olha, com uns 24, 25 anos. Não, eu já tinha namorado toda a Cachoeira de Minas. Não tinha achado a garota adequada. Olha. E eu fui então fazer os encontros vocacionais, mais por discernimento mesmo, né? Sim. E no decorrer do ano, chegando ao final desse caminhar, então me perguntaram, e aí, o que você decide? Eu falei, não, eu tenho certeza que não é isso que eu quero. E nesse caminhar com a arquidiocese, eu já comecei a namorar, vamos dizer assim, os missionários redentoristas, né? Já os conhecia. E aí me deparei com um folder onde tinha ali a imagem do missionário irmão, e foi aí então começou o encantamento, né, com o ser irmão, o ser missionário redentorista, né? Eu acho curioso, irmão Joaquim, que normalmente o povo confunde totalmente essa história, né, mesmo de ser irmão, ser padre, né? E o povo é o primeiro tentador, daqueles tentadores de Jesus, que veio e falou, por que você não fica padre? É mais bonito. Realmente. Eu fico admirado que você já tinha esse discernimento como jovem. Eu já tinha. Eu acho que o trabalhar na paróquia, na comunidade, o estar ali a serviço, isso me ajudou bastante nessa caminhada. E também o conhecer o mundo missionário, né, também me ajudou bastante, né? O fazer o curso da infância missionária foi assim, então, pontapé inicial, se eu posso dizer. Que bom, viu? E hoje você já tem 10 anos de consagração. 10 anos na família redentorista, né? De consagração perpétua, meu primeiro aniversário agora, dia 31 de agosto.
Que maravilha, viu? E que seja perpétua, viu? Faça favor com a graça de Deus. Faça favor de entrar no céu como irmão missionário redentorista. Isso é importante, irmão Joaquim. Sim. E atualmente você está atuando no próprio secretariado? E depois de uma caminhada aí com a família redentorista, né, de professar os primeiros votos, eu fui então convidado a assumir aí o trabalho vocacional na província. Agora, nesse processo, irmão Joaquim, de formação já na família redentorista, né? Evidentemente que toda a formação vocacional, a formação espiritual, a formação do carisma da congregação, mas você teve também uma formação profissional? Sim, após o noviciado, eu fui morar então no Seminário São Geraldo, próprio da formação dos irmãos em Sorocaba, né? E lá eu então me formei em serviço social. Então, eu sou assistente social formado, não atuei como assistente social. Terminando então a faculdade, eu fui então dirigido para as obras sociais da nossa congregação, o CAS, né, o Centro de Assistência Social. Trabalhei lá por um tempo, trabalhei com o nosso psicólogo aqui, o Bruno, né? Sim. E depois então me pediram para ir para o secretariado vocacional. Beleza. Aí de imediato vocês percebem, já na vida do irmão Joaquim, vamos entrando na nossa conversa vocacional. Mas percebam que ele, sendo um consagrado, não é mesmo? Ele tem uma profissão, é um profissional, assistente social, né? E, evidentemente, para servir como irmão missionário. Ele não vai ser um assistente social aí qualquer, mas ele deve exercer isso aí dentro dessa vocação missionária para a qual Deus o chamou e ele está procurando responder. Muito obrigado, Joaquim, viu? Já foi um testemunho gostoso de ouvir, né? E certamente muita gente vai estar atento a isso. Mas vamos conversar um pouquinho com a irmã Érica Maida, que já tem um pouquinho mais de tempo de consagração. Tá. Irmã Érica, conta um pouquinho para nós como é que você cedeu a esse chamado de Deus na sua vida, né? Você é uma moça bonita, como é que deu um jeito de escapar daqueles que assediavam e dizer, não, eu vou me consagrar ao Nosso Senhor. O que você conta para nós, Érica? Então, a minha história vocacional ela tem uma influência muito grande da minha família, né, dos meus pais, meus avós, que me educaram na fé. Então, você vem de que cidade, Érica? Suzano. Suzano. Isso, eu sou natural de Suzano. E com certeza a minha família teve uma influência muito grande. E acredito que outro aspecto muito importante da minha história vocacional foi justamente os trabalhos na comunidade paroquial. Você participava também ativamente? Muito ativamente. Então, praticamente eu cresci dentro, né, da igreja ali com os meus pais. Sim. Eles eram muito irmãos? Ativos. Só sou eu e mais um irmão. Ah, sim. Isso, ele é mais velho. E também teve uma passagem pelo seminário diocesano, ali de Mogi das Cruzes. Então, é uma família muito, muito religiosa, com certeza. E na época, né, do meu despertar vocacional, em Suzano haviam duas congregações religiosas, né, e que nos eram muito próximos. Então, a paróquia onde eu participava, né, a paróquia São Sebastião, já tinha uma comunidade religiosa, né, das irmãs carmelitas, e nos viram crescer, eu e meu irmão. As irmãs acompanharam todo o nosso crescimento, acompanharam toda a nossa formação religiosa. E uma outra congregação, né, das Irmãzinhas Azuis, as Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que acompanhava mais o grupo de jovens, ao qual eu participava também, né? Sim. Então, as irmãs tiveram uma influência muito grande na minha vida, né? E uma vez, uma viagem que eu fiz junto com as irmãs carmelitas, dentro de um Carmelo de clausura, né, porque as irmãs que moravam lá em Suzano não eram de clausura, uma fundação italiana. E faziam um trabalho muito bonito na educação e também pastoral, social lá em Suzano. E elas me convidaram para passar um tempo em Jundiaí, onde era a sede principal delas aqui no Brasil. Carmelo delas. Mas nós também fomos ao Carmelo de clausura, né? E uma celebração lá. E eu, olhando as irmãs assim com uma alegria tão grande, no final da celebração, elas dentro, né, do locutório, tomando sorvete, conversando, dando risada,
Aí eu falei, aquela alegria das irmãs me chamou tanta atenção, Sim. né? E depois eu comecei a ver se realmente não era, sabe, aquilo que Deus também queria de mim, né? Viver essa alegria, a alegria da consagração religiosa. Sim. Isso foi em dezembro, né? Em fevereiro eu fui fazer um retiro junto com um grupo de jovens, um retiro de carnaval, né? Pegamos o carnaval, fomos para Itaici, a famosa casa de retiro, né? dos jesuítas. Sim. Fomos fazer um retiro da Pastoral da Juventude. E nisso ali, né? Nesse retiro eu tive a confirmação, né? E aí a gente se pergunta, mas e as mensageiras do amor divino? Estão aonde nessa história que não apareceu até agora, né? É porque você fala, você teve esse contato com irmãs que a gente costuma dizer irmãs de vida ativa, irmãs de vida contemplativa, né? Carmelitas em geral de vida contemplativa, né? E as irmãs com as quais você convivia de vida ativa, né? Isso. Então, e de repente surgem no meio do caminho as mensageiras do amor divino. E você caiu em tentação. Pois é, olha só, a que eu menos tinha contato, a que eu menos convivi, né, vamos assim dizer, que realmente Deus falou assim, não, é aqui, né? Certo. Mas foi uma história, uma experiência de Deus muito bonita, inclusive, porque quando eu conheci as mensageiras, né, foi através de uma amiga minha, que nós estudávamos juntas, fazíamos magistério na época, e ela deixou o magistério para entrar na nossa congregação, né? E eu vim visitá-la, né? Na época ela fazia formação em Pindamonhangaba e eu vim para visitá-la junto com a família dela, né? Isso foi logo em seguida desse retiro de carnaval que eu fiz. E aí comentei com ela a respeito, né? Que eu estava também começando a despertar um chamado vocacional. E ela pegou meu endereço e passou para o fundador da nossa congregação, para o Padre Eduardo, na época. E ele começou a se corresponder comigo, né? E nós passamos um ano se correspondendo através de cartas, né? Eu e o Padre Eduardo, mas fazendo acompanhamento vocacional. Diretamente com o Padre Eduardo? Diretamente com o Padre Eduardo, né? E passamos, mas eu fazia mesmo o acompanhamento vocacional com as outras irmãs, sei. Né? Mas deixei bem claro para ele, falei assim, olha padre, eu estou fazendo acompanhamento vocacional com outras irmãs, mas né, nada impede da gente ir trocando essas cartas, a gente conversando, e eram conversas espirituais muito gostosas, né? Que eu tinha com o Padre Eduardo. E aí no final do ano fui convidada para fazer o estágio vocacional, né? E o carisma da congregação, né? E o próprio nome foi o que mais me chamou a atenção. Então, durante todo esse ano que eu fiz o acompanhamento vocacional, eu rezava para Deus assim, toda noite, né? Eu parava à noite para rezar, para fazer minha leitura bíblica, que eu já tinha esse costume, né? Pela própria atividade pastoral que já fazia. Então, né? Mesmo na minha juventude eu já tinha essa minha rotina de oração. E aí eu rezava assim, olha Deus, onde quer que eu esteja, que eu seja mensageira do teu amor, né? Porque o nome me chamou a atenção, o nome me tocou. E aqui estou, como mensageira do amor divino. Aí você achou exatamente uma congregação com esse nome. Com esse nome. Já não precisava perguntar mais para Deus. Não. E aqui estou, com 20 anos de consagração. Que bom. Né? Então já tenho uma caminhada boa. Nesse tempo que estou na congregação, já morei em vários lugares, várias comunidades, fiz vários trabalhos pastorais. Trabalhei bastante na formação também, em algumas obras sociais que a nossa congregação tem. E atualmente estou aqui morando em Aparecida, hoje num trabalho mais administrativo, burocrático da congregação. Você fica tentando ver de onde eu vou achar dinheiro para manter todo mundo, não é? Quieta, padre. Não é fácil, viu, filha? Não é não. Não é fácil. Mas estamos aqui. E sua família é contente com a sua escolha? Muito. Muito mesmo. Dá o apoio afetivo para você? Sempre tive muito apoio dos meus familiares. Isso é muito importante, né, Érica? Sem dúvida. A gente tem esse respaldo da família, né, na qual a gente descansa um pouco. Verdade.
né? E ao mesmo tempo se sente querida, amada e apoiada na vida da gente. Muito bom, viu? Mas a gente tem a alegria de ter aqui também um psicólogo, que é o nosso querido Bruno, trabalha na Congregação Redentorista. Conta um pouquinho a sua vocação, Bruno. Sim, eu trabalho no CAR São Geraldo, né, na cidade de Potim. Obra social, é? Sim, obra social. E sou muito feliz lá, né? Trabalhamos lá do público desde a criança até o idoso, né? Na minha história, na minha formação, assim, né, a vocação que é o chamado à vida e a gente manter a nossa vida de acordo com aquilo que Deus quer, eu me sinto muito honrado, porque hoje eu tenho a minha família, sou casado, né? Tenho 2 filhos maravilhosos, sou feliz dentro da minha vocação. Eu comecei assim ouvindo um pouco a orientação dos meus pais. A minha mãe trabalhava na área da saúde e eu saindo da aeronáutica, onde eu trabalhei um período ali da minha vida, né? Fiquei por 4 anos servindo, daí quando eu fui sair eu falei, agora eu vou fazer alguma faculdade, vou pensar em outra coisa para minha vida. Então eu ouvi muito da minha mãe, que ela falou para eu fazer enfermagem, que ela já trabalhava na área e que gostava de trabalhar, se aposentou agora há pouco, e eu fui fazer enfermagem. Fui fazer primeiro o técnico, né, na intenção de trabalhar, ajudar dentro de casa e depois ir fazer a faculdade. Só que nesse período que eu tive os estágios, fui trabalhar dentro do hospital, eu percebi ali, através até de Deus, né, que uma forma de eu estar servindo Ele com a minha profissão seria através da psicologia, que era alguma coisa que eu já gostava, que era algo que já tinha dentro de mim e que eu tive a confirmação quando eu estava ali no hospital e vi que a gente ali no tratamento do enfermo e tudo mais trazia muitos benefícios para ele, mas quando passavam os psicólogos por ali, cuidava de outra parte, que era o coração, que era por dentro, né? E era uma missão muito bonita, né? Então eu optei, né, em fazer a psicologia e hoje, por providência de Deus, graças a Deus. Quantos anos já na profissão? Eu estou há 8 anos na profissão. 8 anos, né? Sim. E hoje você trabalha assim numa área de psicologia, dentro da assistência, assim, quase, né? que uma área de risco, né? Porque famílias vulneráveis, crianças, jovens. E é um trabalho muito satisfatório assim também, porque a gente toca a vida das pessoas, né? Através ali muitas vezes da orientação, do acolhimento, né? A gente faz um bem para as pessoas também. Quando a gente entrega as flores, os perfumes ficam nas nossas próprias mãos, né? Então é muito bom, é muito satisfatório esse chamado. Eu acredito que a vocação da gente é isso, né? A gente ser feliz, né? Através dessa resposta que nós damos a esse chamado. E eu sou muito feliz, né, dentro dessa profissão que eu escolhi e sou grato a Deus por Ele me dar o privilégio de poder exercer, né? Nesse tempo aí a gente estava conversando, nesse tempo de pandemia, de tantas coisas ruins acontecendo, tanta gente perdendo o emprego. Eu ainda tenho meu emprego, eu posso ainda através da minha profissão estar colaborando com Deus, ajudando na vida das pessoas, né? Contribuindo nessa missão redentorista também. Que bom, fico muito grato. Obrigado, então. Aí vocês veem que através do bate-papo a gente já vai descobrindo várias dicas sobre a questão de vocação, na medida em que aconteceu com o Bruno, com a Érica, com o Joaquim, né? E sabendo que a nossa vida é boa demais quando nós temos dentro de nós aquele desejo de dar uma resposta não apenas a nós próprios ou a outra pessoa que está com a gente, mas eu quero dar uma resposta a Deus, né? É isso que nos fortalece por dentro. E é isso que dá para a gente a sensação de que a gente não é apenas um bom profissional, mas que a gente é também um missionário, uma missionária. Estou realizando uma missão nesse mundo. Então vocês 3 já deram várias dicas para nós da questão vocacional. Mas, irmão Joaquim, conta um pouquinho mais, vida de irmão redentorista. Como é que é essa vida? Dá para aguentar, irmão? No meio de um mundo de padres e tudo mais, como é que você encarou essa vida? Dá para aguentar, sim. Dá, né? Dá. Dá para ser feliz? Dá para ser feliz e muito, né? É claro, em tudo quanto é lugar nós temos as nossas dificuldades, né? Sim. Mas quando a gente está realizado e tem a certeza daquilo que você quer, você consegue caminhar e não sozinho. Sim. Por isso que nós somos missionários, né? Antes de ser padre ou irmão, somos missionários, né? E o irmão missionário está para a missão. Então, diante dos seus dons, né, dos dons que é presente de Deus na sua vida, né, ele então
caminhado para as várias frentes pastorais, e hoje nós temos aí os irmãos trabalhando, né, na parte da comunicação, administração. É verdade. A gente procura formar uma comunidade a serviço, e nessa comunidade são várias as possibilidades de servir, não é apenas celebrando missa, pregando, né? Mas meios de comunicação, atividade de promoção social, né? E N atividades. Então, acho que isso é importante. E você sente apoio da comunidade? Como é que você sente? Porque a gente ainda vê muitas pessoas que chegam para nós e falam os padres redentoristas, né? É a hora que eu olho para o irmão e vejo que eles estão com a cara feia. Porque nós somos missionários redentoristas, antes de mais nada, né? Missionários, padres, irmãos, alguns chegam até a bispo, mas continua sendo missionário redentorista. Porque Santo Afonso Maria de Ligório nos conferiu e passou para nós esse carisma de ser missionário. E você recomendaria essa vocação a outros jovens? Ser um missionário a outros Joaquins que tem por aí? Com toda certeza, né? Sim. É claro que o processo de discernimento vocacional vai ajudar muito nessa descoberta, né? Sim. Primeiro, o jovem tem que ter a clareza que somos uma família missionária. Né? O tempo de acompanhamento, de discernimento com o secretariado vocacional vai ajudar muito nessa consciência. Mas não para aqui, continua depois. Ele entrando no seminário, continua ainda o processo de discernimento vocacional. E você toca num ponto importante, ser missionário. Ser missionário. Né? Ou seja, eu não venho para ser padre ou para ser irmão buscando um refúgio para mim, né? Mas exatamente buscando me potencializar para ser enviado em missão. Sim. Você diria a mesma coisa, irmã Érica? Sem dúvida alguma, né? Eu acho que toda a busca, o Bruno acabou tocando num ponto fundamental, acredito, né? O primeiro ponto da nossa vida é a vocação à vida, né? Esse é o primeiro chamado, né, de todos nós. Sim. Todos, né? O primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado à vida. E Deus coloca uma sementinha, acho que no nosso coração, né, que vai brotando, vai crescendo, né, ao longo da nossa caminhada, né, dos dias que vão passando. E o verdadeiro objetivo, acredito, né, seja descobrir qual fruto que essa árvore vai dar. Né? Se a gente puder fazer assim um pouco uma analogia, uma comparação, de que essa é a nossa vocação, né? Sim. É uma vocação à vida, mas que ela tem um sentido maior. E esse sentido maior, eu acho que é ir cultivando essa semente que vai dando sentido para a nossa vida, né? Que a gente pode depois pegar esse fruto e oferecer, né, para as pessoas, porque senão não teria também muita razão de ser a nossa vida, né? Se fosse fechada em si mesmo, ou até mesmo a nossa vocação, se fosse fechada em si e não oferecida aos outros. É verdade. Né? Então, é uma semente que não brota. Né? Então não tem razão de ser. E acredito que o verdadeiro sentido da nossa vida, né, é justamente esse, de ir cultivando a nossa vocação, que é oferecida aos outros. Sim. Né? Que um fruto gostoso, saboroso, né, que pode saciar inclusive a fome ou a sede de muitas pessoas. Exato. No sentido espiritual, né, no sentido humano, enfim, né, uma gama. A nossa vida, né, ela tem que ser uma doação constante. E vocação, minha gente, a irmã Érica acabou de se referir a isso, não é mesmo? É quando a gente consegue fazer da vida da gente um alimento para os outros. Quando a gente não fica encroado lá, como uma pipoca que não estoura nunca, mas consegue se realizar. Ou seja, a vida não é feita apenas de busca de segurança material, social, não é mesmo? A vida é feita também, ou de sucesso, a vida é feita principalmente de uma significação, de um sentido que a gente dá à existência da gente. Aí sim, a gente pode dizer que está realizado, mesmo que não fique milionário e nem ganhe assim um nome de popstar no mundo, não tem problema. Voltamos então a bater nosso papo com o nosso psicólogo Bruno, com a irmã Érica, com o irmão Joaquim, né? Já contaram a história deles. Eu gostaria agora que o psicólogo Bruno
nos ajudasse a ver como, Bruno, a gente pode, sei lá, discernir uma vocação, desde a adolescência ou desde criança, porque não tem nenhum anjo batendo asa para soprar no nosso ouvido o que é que você vai ser, né? Tem pessoas sempre querendo que, de alguma forma, você realize os sonhos dela, né? Mas o que você acha, Bruno, desse discernimento? É importante a gente salientar que o nosso chamado, a nossa vocação, a gente respondendo, encontrando ele, a gente vai ser feliz, né? E quando a gente tem a clareza, a gente viu ali o irmão falando da clareza que ele tinha na vocação dele, na irmã, né? O processo é muito mais rápido, mas às vezes acontece também da pessoa não ter a clareza daquele chamado, não conseguiu escutar ainda com inúmeros barulhos do mundo, né? Com tudo aquilo que acerca ela, questão da família, muitas vezes a família querendo que o filho ali continue nos negócios da família ou almeje alguma coisa melhor para ter uma estabilidade lá no futuro, a pessoa não escuta realmente aquilo que está dentro dela. Então tem muita coisa acontecendo ao redor e ela não se interioriza, ela não escuta aquele chamado, a voz de Deus, aquilo que ela tem que fazer para ter significado a vida dela. Então é muito importante que primeiro ela consiga silenciar, uma vida de oração dentro da comunidade religiosa é muito importante. A ação também é muito importante, a gente não pode se alienar. Eu atendo muitos jovens e às vezes ali há a cobrança dos pais, que o menino é alienado. Ele quer ali procurar alguma coisa para a vida dele, mas ao mesmo tempo não ajuda no cotidiano familiar, não está inserido na comunidade, não quer saber muito de estudo, porque ele ainda não se encontrou e ele não age, ele está alienado diante de toda essa situação. Então os pais têm que ter um pouquinho de paciência, o diálogo é muito importante, conversar bastante. Às vezes também há situações que a pessoa quer muito fazer alguma coisa e a família quer interferir e não quer que ele realize aquele sonho que está dentro dele, Então é importante também. Você acha que de vez em quando a família está interessada mais em vamos ver se meu filho arruma um trabalho, uma profissão que dê muito dinheiro. Sim, sim, quer uma estabilidade e os pais não fazem por mal, Sim. Eles querem interferir na vida do filho porque quer a felicidade do filho. Mas a gente só vai ser feliz se a gente realmente fazer aquilo que está dentro da gente, claro, porque é a nossa vocação, na verdade. Então os pais eles não fazem por maldade, eles querem sim que o filho tenha um futuro, tenha uma estabilidade lá na frente, Por isso é importante também que o filho ele expresse, que ele fale para o pai aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. Então, na escolha vocacional da gente precisa ter essa clareza também. É um chamado, é lógico que a gente vai com a fé, mas a gente precisa ter essa clareza. Não, é por aqui, é esse caminho, para eu começar a trabalhar. Então, eu falo lá para os jovens isso, que você tem que escolher alguma coisa que você se sinta útil, que faça bem para você. Porque é ruim a gente sair da nossa casa todos os dias, ir para um trabalho que a gente não gosta, fazer uma coisa que a gente não gosta, conviver com pessoas, estar num lugar que a gente não gosta, só por causa do dinheiro, só por causa da estabilidade. Então, a gente orienta muito isso, que eles encontrem a essência que está dentro dele, que eles façam com carinho. Sim, Bruno, eu fico pensando, porque de vez em quando, principalmente a vocação religiosa ou a vocação sacerdotal, ela se debate um pouco com certas, digamos assim, contradições da sociedade ou da família, Às vezes são pais que atualmente estão separados, não são praticantes, não acreditam muito naquilo, Mas entra, eu acho, também o grande papel da sociedade, do meio ambiente e da mídia, que está sempre jogando para o jovem ideais que, evidentemente, não é aquilo que está dentro dele, mas ele é capaz de absorver aquilo e achar que eu vou ser o melhor jogador de futebol do mundo, eu vou ser a melhor dupla sertaneja que vai estourar na mídia. Essas ilusões são perigosas hoje em dia para o jovem, e mais ainda o jovem vulnerável com quem você trabalha constantemente. Sim, hoje a gente vê aí, a influência midiática, Sim. A gente tem que ser um youtuber, hoje os jovens só falam em ser youtuber, em estar ali criando canais dentro do YouTube para estar ganhando dinheiro e a gente vai perdendo, sim, os valores, Cabe a nós, enquanto sociedade, a gente até conversava um pouquinho sobre isso antes aqui dos bastidores, a respeito de, às vezes, uma criança que se perde, alguma coisa muito ruim que acontece com uma criança. Sim. Há toda uma sociedade por detrás, há uma família
família, onde a criança estava inserida, ali a sociedade em si, a comunidade, ao Estado, né? Então a gente não pode culpabilizar somente os pais quando acontece alguma coisa com a criança. A gente também, nos dias de hoje, a gente tem que também colocar a nossa voz. A gente está percebendo a influência da mídia, a gente está percebendo a influência de pessoas que querem tirar os valores verdadeiros da vida dos jovens. Então nós, enquanto seres humanos, temos que trabalhar para que mude esse cenário, né? Enquanto profissionais, né? Enquanto religiosos, enquanto família, né? Familiares, a gente tem que lutar pelos nossos, né? Então orientar muito bem, é uma coisa que tem faltado muito hoje em dia, é o diálogo. A pessoa não se expressa, não fala aquilo que está dentro. Então ela vai sendo influenciada, às vezes ela tem até aquela sementinha dentro dela que aquele não é o caminho, mas ela acaba indo porque a força da correnteza é muito mais quase forte. Quase condicionada, né? Sim, sim. Então nós, enquanto sociedade, nós, enquanto família, nós precisamos ter essa atenção ao jovem, à criança e deixar que ele se expresse, deixar que ele fale, que ele mostre um pouquinho do interior dele. E nós, de alguma forma, né, se pudermos ajudar nesse processo, né, ajudar para que eles encontrem a felicidade deles. É a velha pergunta que faziam para a gente: o que é que você vai ser quando crescer? Né? Sim. Você vê se tira lá de dentro dos nossos jovens, das nossas crianças, já aquilo que é tão bonito na vida, ter um ideal. Ter um ideal, tão importante. Deixa eu conversar um pouquinho com a irmã Érica, irmão Joaquim, não é mesmo? Eu quero ver se realmente... Érica, uma coisa que eu acho assim, por exemplo, você é mulher, não é mesmo? Dentro de você, naturalmente, existe aquele desejo, ou é natural o desejo de maternidade, até mesmo do matrimônio, entende? E, de repente, você sublima tudo isso. Como é que a gente consegue continuar com esse sonho bonito de seguimento de Jesus, né? Sem massacrar dentro da gente aquilo que Deus colocou naturalmente no coração de cada mulher, de cada homem, né? Nós homens, ter os nossos filhos, ter a nossa esposa, você ter o seu esposo. Há possibilidade disso dentro da dimensão de fé e de vocação? Sem dúvida alguma. O senhor toca numa questão muito importante, né? Que é da nossa natureza humana. Né? Nós, religiosos, né, fazemos 3 votos, né, que nós chamamos de conselhos evangélicos, que é o de pobreza, castidade e obediência. Né? Esses 3 votos que nós fazemos, né, os nossos conselhos evangélicos, já são evangélicos porque o nosso grande modelo, né, é a pessoa de Jesus Cristo, que também foi pobre, casto e obediente. Ele viveu isso já na sua vida. Mas às vezes a gente fica muito parado em situações muito... na palavra em si, vamos assim dizer. A pobreza como a ausência de bens, a castidade como a abstinência sexual, a obediência como você colocar uma venda nos olhos e ter que fazer e plantar bananeira no asfalto, né? Então o superior manda plantar bananeira no asfalto, você vai lá e planta. Falando especialmente da castidade, né, como o senhor tocou nesse ponto, nós religiosos, né, de forma alguma somos chamados a seres pessoas assexuais, né? Sim. Muito pelo contrário, nós vivemos a nossa sexualidade, vivemos a nossa afetividade, né? Vivemos, no meu caso, a minha feminilidade, né? O meu ser feminino. Mas a gente vive isso sempre nesse sentido da doação. Em primeiro lugar, né, eu acho que a grande profecia da vida religiosa hoje é a vida fraterna, né? Acho que não só hoje, né? Desde os seus primórdios, é a vida fraterna. E é o desafio. Né? E é o grande desafio. Se trata de uma vida em que a gente procura humanizar para poder se santificar. Exatamente. Se a gente não humaniza, não se santifica também, né? Exatamente. Já estão gritando para mim que está no final do programa. Irmão Joaquim, me dê ainda um alôzinho assim, naquilo que você diria de discernimento vocacional para um jovem que está se comunicando com você.
Bem rapidinho. Bem, o Padre Luiz, às vezes nós olhamos o discernimento vocacional só com os secretariados vocacionais, né? Sim. Mas nós esquecemos que na nossa família, lá na comunidade, existem pessoas que são inseridas, que realmente acreditam naquilo que vive e que pode nos ajudar também nesse processo de discernimento, né? Então, não contar só com o secretariado vocacional, seja da vida masculina, seja da vida feminina, mas lá em casa, na comunidade, tem pessoas que podem nos ajudar nesse processo. E é claro, primeiro é o diálogo, né? Com Deus, através da palavra, como a irmã nos colocava no início, né? E também o diálogo em família e em comunidade. Muito obrigado a vocês por essa participação, né? E você que nos acompanhou, então, que Nossa Senhora abençoe a sua vida. Seja você também alguém que dentro da sua comunidade ajuda a discernir a vocação. A sua vocação, mas a vocação aí de jovens, de adolescentes, de tantas pessoas que estão direcionando a sua vida, ajudando-as a não se iludirem com determinadas propostas que parecem sucesso imediato e são muitas vezes um fracasso total da existência da pessoa. Ajude a pessoa a escutar a voz de Deus, ajude a pessoa a discernir a sua vocação e, principalmente, anime, entusiasme para que ela caminhe em frente, confiando em si, confiando em Deus e confiando nessa igreja maravilhosa que nós temos, que nos faz caminhar como comunidade. Um grande abraço a vocês, muito obrigado.